Bom dia, pessoal. A gente está só aguardando uns minutinhos para que a Mariana e o Vinícius possam dar início aí à apresentação para vocês. Daniela, aqui do nosso lado a gente tá pronto, tá? Então, quando vocês quiserem. Bom, pessoal, bom dia. Mais uma vez agradeço a participação de todos aqui presentes. A Mariana e o Vinícius vão tocar aqui a reunião, né, sobre a questão tributária, então fiquem à vontade. No finalzinho vai ser aberto para as perguntas e respostas. Podem ficar à vontade também. Mariana e Vinícius podem começar. Boa. Bom dia, pessoal. Obrigado aí todo mundo pelo tempo. Os assuntos são um pouco dolorosos, mas a gente promete que vai ser rápido e a gente vai ter bastante tempo para esclarecer as dúvidas, porque eu sei que também todo mundo aqui já lidou com grande parte do que a gente vai falar. Eu vou começar a falar um pouco da tributação dos dividendos, né? E depois a Mari vai entrar contando um pouco da reforma tributária em si, como as empresas aqui do nosso setor serão impactadas. E acho que quando a gente fala de reforma, aí de uma maneira mais ampla, toda vez que a gente fala reforma tributária, o Brasil acabou de passar pela maior reforma tributária da história. Isso é muito nítido porque, como todo mundo aqui está sabendo, os tributos que a gente vem lidando há décadas, ICMS, IPI, ISS, vão ser substituídos por esses dois tributos, né, esse novo IVA dual. Acontece que, paralelamente a essa tributação, que tem muito destaque na mídia e está todo mundo enfrentando o tempo todo, Oi, Nívia, você falou que o som tem eco? Vai me contando se melhora, tá? Que eu não tenho muito mais o que fazer aqui. Paralelamente a essa reforma tributária dos indiretos, está, na verdade, também acontecendo uma reforma gigantesca dos tributos diretos, leia-se imposto de renda. Só que, como ela vai acontecendo por meio de várias leis, a gente não tem essa visibilidade grande ou essa atenção especial que a reforma dos indiretos vem recebendo. Então, eu diria que também está acontecendo uma reforma dos tributos diretos, notadamente o imposto de renda. Mudanças muito drásticas na nossa legislação, e hoje a gente vai falar um pouquinho especificamente sobre os dividendos e de que maneira isso impacta o nosso setor e como todo mundo está lidando com essa questão. Vou projetar aqui uns slides rapidinho, e aí me avisem, por favor, se estiverem vendo, tá? Eu vou deixar assim mesmo, fica maior do que se eu deixar no modo apresentação aqui, que eu estou com várias telas. Vocês estão vendo? Bom, Sim, vê. vamos lá. O Brasil, diferente da grande maioria dos países do mundo inteiro, na verdade, havia só dois países no mundo que tinham esse tratamento brasileiro, o Brasil não tributava dividendos, não tributa dividendos atualmente. Desde 1996, a tributação de dividendos no Brasil não acontecia. O que está por trás disso? Existe um entendimento no Brasil que, olha, a tributação ela acontece no nível corporativo, no nível da empresa. Aí a empresa pode estar no simples, no presumido ou no lucro real. Depois que você apura os seus lucros, você consegue distribuir para os acionistas sem nenhuma tributação. Essa era a premissa inicial e sempre funcionou assim no Brasil desde 96, tá? Aí o que acontece? Há muitas décadas tem essa discussão de faz sentido o Brasil ficar diferente do resto do mundo e não tributar no nível do acionista? E a gente sempre defendeu que, olha, gente, os lucros que chegam nesse acionista, eles já foram tributados. Porque a tributação no Brasil, ela na verdade é muito elevada. O imposto de renda e CSL juntos no Brasil, né, que dá o imposto de renda, a alíquota em geral é 34%. Então, é natural que depois dos 34% haja essa distribuição no nível do acionista, haja essa distribuição isenta no nível do acionista. Só que o que sempre pegou nisso é que, ainda que a alíquota nominal, né, ou seja, na lei diz
34%, 25% de R mais 9% de CSL, a gente sabe que na prática a alíquota efetiva, que é quanto de fato você paga de imposto em cima do seu lucro, ela tende a ser muito menor. Seja porque a gente está no regime do simples, seja porque a gente está no regime do presumido, que as margens de presunção são menores, ou porque no lucro real, às vezes você tem tanta despesa dedutível para fins fiscais que você acaba reduzindo bastante a alíquota efetiva que a companhia paga. Aí, diante dessa quase que assimetria, o governo vem pressionando, e vários setores da sociedade vem pressionando há muito tempo para que haja a tributação desses dividendos que são distribuídos da companhia, da empresa, para o acionista. Então tem uma discussão quase que filosófica se você está ou não taxando super ricos, que é super rico, né? Porque a definição de super rico que ficou na lei, em muitos países não seria considerado nem próximo de rico, então ficou toda uma questão quase que filosófica se isso faz ou não sentido, mas fato é que chegou um momento, e principalmente por conta da isenção que você estabeleceu para as pessoas que ganham até de R$ 5.000, que o governo ganhou muita margem social, política no Congresso e também em todos os poderes, eu diria, para finalmente passar essa lei. Veio esse PL, ele finalmente foi aprovado e só está aguardando a sanção do presidente. E muito provavelmente vai acontecer esse ano, leias, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, vai haver a tributação dos dividendos. E aí o que acontece? Diante disso, várias discussões têm surgido. Eu acho que aí eu vou dividir aqui em dois blocos, que tá bom, entendi, a regra vai passar, mas o que eu tenho que fazer para aproveitar o máximo possível os lucros que já foram gerados? E dois, depois que os dividendos forem tributados efetivamente, existe alguma maneira que a minha empresa possa ser menos impactada? De que maneira, eventualmente, eu consigo endereçar essa nova tributação que vai surgir? E é um pouco disso que a gente vai discutir aqui. Aí a primeira coisa, antes da gente discutir esses potenciais planejamentos, algumas medidas, só para ficar claro para todo mundo, tá? Tem um desenho muito ilustrativo aqui, como é hoje, e aí como funcionam as empresas de vocês, todas as empresas que a gente conhece. Tá aqui a pessoa jurídica, eventualmente ela pode ser detida por uma holding, tá? Muito comum nos grupos empresariais. Se apura o lucro aqui, você distribui o dividendo para essa pessoa de cima, nenhuma tributação. Se ela distribui para uma pessoa física, zero tributação. Se ela distribui para um gringo, zero tributação. Se ela distribui para o fundo de investimento, zero tributação. Não tem nenhuma tributação sobre dividendos. Ótimo. Aí eu coloquei aqui como vai funcionar agora com a nova regra. Aí a primeira coisa, que muita gente tem feito uma confusão grande aqui tá bom, então quer dizer que agora tem tributação sobre os dividendos? Calma. Primeiro você tem que olhar para quem você está pagando. Se você paga dividendo de uma pessoa jurídica, ou seja, a sua empresa operacional, para holding, tem tributação sobre esses dividendos? A resposta é não. Não tem uma regra de tributação de dividendos de pessoa jurídica para pessoa jurídica. Esse é o primeiro ponto. Todo mundo tem que ficar claro que nessa tributação entre PJs, aqui a distribuição entre PJs, ainda não tem nenhuma regra estabelecendo a tributação, justamente para evitar uma dupla tributação em cascata aqui. Tá bom, legal. Agora o dinheiro da minha operacional aqui, minha empresa que vendia embalagens e apurei, sei lá, 5 milhões no final do ano, eu vou distribuir para o sócio. Meu sócio é uma holding. Teve tributação? Nenhuma. Então, 5 milhões foram para aqui, nessa pessoa jurídica. Beleza. Parte dos meus sócios são pessoas físicas. São sócios pessoas físicas mesmo. Se eu distribuo esses 5 milhões para eles, tem tributação? Aí a primeira pergunta que você tem que se fazer é: esse valor é superior a 50 mil por mês? Se a resposta é sim, é superior, você tem que fazer a retenção dos 10%. E essa retenção é na cabeça. Você vai fazer o pagamento e já faz a retenção dos 10%, tá bom? Para o não residente, eu tenho que fazer a retenção? Tem que fazer. Toda vez que você paga para gringo, e aqui é importante, independentemente do valor, eu sei que não é tanto o nosso nicho aqui pagar para não residente, mas eventualmente parte aqui dos acionistas pode ter alguém que está fora do Brasil, tem que fazer a retenção a despeito do valor. E se você paga para fundo de investimento, tem que fazer retenção? Não tem. Caso aqui alguém já tenha algum investimento já tem uma parte, né, do equity, do capital que é detido por um fundo, continua não tendo dividendo. Tá bom. Então, teoricamente, vai funcionar assim. Só que a regra não é tão simples quanto isso. Tem mais um complicômetro. Aí eu vou pular aqui gringo, que eu acho que é... Bom, vou falar rapidamente, porque eventualmente alguém pode ter. Eu sei que não é o foco, mas caso alguém tenha algum acionista no exterior, como vai funcionar a regra? Não importa quanto você esteja distribuindo, você vai fazer a retenção dos 10%. Tá bom. Mas isso quer dizer que é definitivo? Não, não é definitivo. Você vai, eventualmente, esse acionista que está no exterior, ele vai ter que entender se ele vai fazer jus ou não a um crédito. E como você calcula esse crédito? Com base na alíquota efetiva que essa companhia, que essa empresa, ela está pagando.
Se ela paga 34%, por exemplo, quer dizer que o dinheiro que foi distribuído para esse gringo e o valor do imposto que foi retido, ele vai se creditar e vai poder recuperar esse valor. A legislação, ela, de maneira muito ainda incipiente, ou talvez não com a melhor técnica legislativa, ela ainda não explicou como que esse não residente vai usar esse crédito. Então, a gente espera, por exemplo, que nas futuras distribuições ele consiga utilizar esse crédito que foi retido na primeira distribuição. Ainda não está claro, eles vão esclarecer isso eventualmente, mas fato é que a lei estabelece que você, acionista no exterior, vai ter a possibilidade de restituir os 10% que foram retidos em relação aos seus dividendos. Ótimo. Aí agora vamos falar da pessoa física, que eu acho que é o que mais impacta aqui o nosso grupo e como vai funcionar isso, que é o temor de todo mundo que está lidando com essa situação. Olha, a dinâmica que foi criada é uma dinâmica, na verdade, relativamente complexa, porque nos outros países, como funciona? Basicamente, eles diminuíram a tributação corporativa para estabelecer a tributação sobre dividendos. Esse é o cenário comum na grande maioria dos países. Então, como funciona? Geralmente, você estabelece uma alíquota de 20% na empresa, e na hora de distribuir para os seus acionistas, fala, vai pagar mais 10%. Aí, quando você soma as duas tributações, deu 30%, por exemplo. Aqui no Brasil, sendo Brasil, eles criaram uma dinâmica que é muito mais complexa, e eventualmente você pode ou não ter direito a uma restituição. Como vai funcionar? Primeira coisa ao pagar dividendos, você tem que entender se você está pagando mais 50 mil ao mês ou menos 50 mil ao mês. Se você está pagando mais 50 mil ao mês para essa pessoa física, lembrando, tá, gente? Estou falando da PJ para pessoa física, porque da PJ para PJ não tem tributação, tá? Então, esse desenho aqui, por isso que está isento, e depois em cima que está a tributaçãozinha aqui. Beleza. Aí, quando você faz a retenção, esse acionista, pessoa física, ele pode... Aí vamos falar dos dois cenários, o cenário que tem retenção e o cenário que não tem retenção. O cenário que não tem retenção, o acionista, pessoa física, recebeu aquele dinheiro dele, aquele dividendo. Aí você vai falar assim, quer dizer então que ele não precisa se preocupar, que ele não vai tributar nunca? Não é verdade. Ele vai ter que entender no final do ano, depois de somar todos os rendimentos que ele teve, se ele vai ou não ter esse IRPMF que a gente está falando, que é quase que esse imposto de renda sobre altas rendas que está sendo chamado aqui no linguajar. Então, você vai fazer um cálculo de quanto a empresa paga de imposto, aí você vai descobrir a alíquota efetiva. Aí você vai fazer o cálculo de quanto a pessoa física pagou em relação a todos os rendimentos que ela recebe, e aí você vai ter a alíquota efetiva dela. Você vai somar as duas alíquotas efetivas, e aí sim você vai entender, tenho ou não imposto a pagar. Obviamente, eu vou mostrar aqui uns exemplos numéricos, mas vai ter um programinha para você calcular, você não vai ficar tendo que fazer isso sozinho. Ainda que a empresa tenha uma dificuldade ali para entender a alíquota efetiva dela. Mas eu vou mostrar os exemplos numéricos que eu acho que vai facilitar a compreensão de todo mundo aqui. Esse primeiro exemplo aqui é uma entidade no lucro real, tá? Então, eu estou assumindo aqui, aí depois vocês fiquem à vontade na hora das perguntas, que parte das empresas que a gente está lidando, elas estão no lucro real, parte das empresas está no lucro presumido. Eventualmente, pode ser que tenha gente no simples aqui também. Depois vocês contam para a gente. Mas no lucro real, como funciona a apuração? Você vê quanto você tem de receita, quanto você tem de despesa, você subtrai as suas despesas das suas receitas e você descobre a sua base de cálculo. Sobre a base de cálculo, você aplica os 34%. Acontece que esses 34%, eventualmente, eles vão ser muito inferior do que eles seriam se você aplicar sobre a base total. Por quê? Porque tem várias despesas que são dedutíveis que fazem com que sua alíquota efetiva seja eventualmente muito menor. Então, você pode ter PAT, que é aquele programa do trabalhador que permite uma dedutibilidade dupla. Você pode pagar juros sobre capital próprio. Você pode ter algum benefício de subvenção. Você pode ter algum benefício que faz com que você tenha despesas para fins fiscais superiores às suas despesas contábeis, fazendo com que, na hora de aplicar os 34%, você tenha uma base muito menor, tá? E aí, como funciona aqui no meu exemplo? No meu exemplo, eu peguei uma alíquota efetiva de uma empresa de 33%, ou seja, ela tem pouquíssimos benefícios. É quase o nosso caso aqui do Piero Neto, tá? A gente praticamente não tem um benefício fiscal, a gente apura lucro real também, mas praticamente a gente não tem nenhum tipo de dedutibilidade que nos garanta uma alíquota efetiva muito inferior a 34%. A gente está quase no 34%, é o meu exemplo aqui. Aí, esse sócio aqui é um cara que ele tem uma renda que é tributada a 27,5%, ou seja, um PLR, tá? Vamos assumir que ele tem uma PLR, ou um salário, alguma coisa que teve uma retenção de 27,5%.
Então ele ganhou 1 milhão, mas 275 mil ficou retido. Ele tem um CRA também, CRA é aquele certificado de recebível agrícola, ou seja, algum investimento isento. Eu botei o CRA aqui de exemplo, mas podia ser um CRI, podia ser uma LCI, esses investimentos que o sócio pode ter que não é tributado. Aí recebeu mais 1 milhão, zero tributação. Aí ele também tem uma aplicação no exterior, e essa aplicação no exterior era 1 milhão também, aí teve de rendimento, né? Aí teve 15%, então 150 mil de retenção. Aí a renda total dele no ano foi de 7 milhões, tá bom? Desses 7 milhões, qual foi a tributação total dele? 425 mil. Portanto, a alíquota efetiva dele foi de 6,07. Isso no nível da pessoa física, tá? Aí agora, quando eu olho para o que já foi recolhido, lembra que como esse cara é um cara que ganhou 4 milhões de dividendo, quer dizer que teve uma retenção de 10% dele. Portanto, ele já pagou 400 mil. Só que essa empresa específica aqui, a alíquota efetiva dela era muito próxima dos 34, 33. Quer dizer que quando você soma os 33 de alíquota da empresa, mais os 6,7 de alíquota no nível da pessoa física, ele tem uma alíquota muito superior aos 34. Portanto, ele faz jus a uma restituição. E nesse exemplo específico, a restituição dele foi de 360 mil. Então, ele só teve um acréscimo de 40 mil. Então, o que eu estou tentando mostrar para todo mundo entender em linhas gerais? Se você é uma empresa que está no lucro real, porém você paga imposto muito próximo aos 34% de RCSL, todo o tributo que foi retido seu, no meu exemplo aqui, 400 mil reais, que é 10% de 4 milhões, você vai recuperar, você vai restituir esse valor, entendeu? Aí, óbvio, não é por si só ok essa situação, porque o governo pega um dinheiro nosso, ele retém esse dinheiro, ele não vai te remunerar durante juros até o final do ano, porque só começa a correr a Selic a partir de janeiro. Então, a minha restituição, que vai sair lá para abril, imagina meu exemplo aqui, tá? Recebi o dinheiro ao longo do ano, o governo fez a retenção, ele pega o meu dinheiro, fica girando o ano todo, não me corrige nada, e lá no ano que vem eu pego a restituição. E essa restituição, ela só vai ter a correção de janeiro para frente. Aí eu vou lá e pego o meu dinheiro de volta. Não é o cenário ideal, porque eu estou perdendo o dinheiro no tempo, digamos assim, mas fato é que eu, sócio de uma empresa no lucro real, que tem uma alíquota efetiva muito próxima de 34, sou capaz de fazer uma restituição. E aí todo mundo consegue fazer uma lógica inversa aqui, que é, quanto menor for a minha alíquota efetiva, menor vai ser a minha restituição. Ou seja, se minha empresa tem tanta despesa no lucro real, quase nível prejuízo, por exemplo, e ela eventualmente paga 20% de alíquota efetiva, quer dizer que minha restituição seria muito menor. Então, o governo ficaria com quase tudo dos 400 mil que ele já reteve em relação aos meus dividendos. Tá? Agora vamos falar do presumido, que eu imagino que seja o caso de várias empresas que a gente tem aqui. Lembrando, o presumido, diferente do lucro real, não interessa quanto eu tenho de despesa. Então, você pode ter as despesas que for, que não vai interessar, não me interessa para a apuração do meu resultado. O que interessa é a minha margem de presunção. Se eu sou um prestador de serviço, por exemplo, minha margem de presunção é 32%. Ou se minha empresa é imobiliária, eu vivo de aluguel, tá? Botei um monte de imóvel na minha empresa, eu vivo de aluguel. Toda a receita que é gerada, ela é imobiliária e tem uma margem de presunção de 32%. Quem eventualmente faz compra e venda de bens, de mercadoria, que é o caso aqui, acho que de grande parte, né? A gente tem uma presunção de margem de 8% e 12% para IR e CSL. Ou seja, fato é que a nossa alíquota efetiva, quando eu estou no lucro presumido, no setor de compra e venda de mercadoria, ela é muito inferior a 34%. Em geral, quem está no lucro presumido de uma empresa que compra e vende mercadoria paga 6,73% sobre a receita total, tá? Portanto, como tem aqui esse meu exemplo é uma prestadora de serviços, tá? Não é uma compra e venda de mercadoria, mas é análogo o exemplo aqui em relação ao que eu estou tentando demonstrar a ideia total. O que eu quero dizer aqui? Reproduzindo as mesmas premissas de quem estava no lucro real, para esse sócio aqui, que é um cara que recebeu 1 milhão tributado a 27,5, 1 milhão de um CRA, que é um investimento isento, 1 milhão do exterior e 4 milhões de dividendo, quando eu faço a conta total, tendo aquela retenção dos 400 mil, olha quanto tenho de restituição aqui, só 225 mil. Por quê? Porque a minha empresa ela foi tributada no lucro presumido e a alíquota efetiva dela é muito inferior. Então, o que eu quero demonstrar para vocês? Que o governo, quando ele pensou nessa tributação sobre os dividendos e quando ele trouxe essa regra, ele queria pegar justamente as pessoas que estavam no lucro presumido, justamente as empresas que ainda estejam no lucro real têm uma alíquota efetiva muito baixa. Por quê? Porque é para corrigir uma distorção. Então, basicamente, a ideia é assim. Se você é uma empresa que tributa 34%,
ainda que eu faça a retenção em relação aos seus dividendos, você vai restituir tudo. Você vai pegar todo o seu dinheiro de volta. Agora, se você está pagando muito menos que 34, eu vou pegar a diferença. E eu vou capturar isso, seja por meio da retenção dos dividendos, que você não vai fazer jus à retenção, ou seja, nas situações que você não faz retenção porque você está pagando 30 mil por mês, 40 mil por mês, no final do ano vai ter esse IRPMF, que vai fazer essa correção do imposto de renda para alta renda, digamos assim, que vai capturar esse valor remanescente que você ganhou, que ultrapassa ali as limitações do que eles entenderam como alta renda. Aí, conclusões gerais que a gente consegue ver só olhando essa conta aqui. Quer dizer então que se eu estou numa empresa no lucro presumido, quer dizer que dificilmente eu vou ter qualquer restituição? Pois é, muito provavelmente você é o target e os 10% que foram retidos, você não vai conseguir recuperar. Mas pode ter situações que você consiga alguma restituição. Que situação é essa? As situações que você faça pagamento de tributos em relação a outros rendimentos que você possa ter. Por exemplo, CDB. Quem aqui já investiu qualquer dinheiro em CDB? Todo mundo no geral, certo? Vou lá, boto 10 mil reais no CDB, que gerou 10%, gerou R$ 1.000. Quando eu faço o resgate daqueles R$ 1.000, aí quem já passou aqui por isso, tem aquelas alíquotas regressivas de 22,5 a 15, não tem? Então, eu vou lá, resgatei meu CDB, era R$ 1.000, retiveram 15%, sobrou 850 na minha mão. Esses 15% que eu já paguei de tributo, eles entram no cálculo da minha alíquota efetiva. Quanto mais imposto eu pago em relação a outros rendimentos tributáveis que eu tenho, mais a minha alíquota efetiva sobe e mais vai aumentar a chance de eu ter alguma restituição sobre a retenção que aconteceu no nível dos dividendos. Entendeu? Ou seja, pode ser o caso que, ainda que eu seja uma empresa no lucro presumido, ainda que eu paguei uma alíquota efetiva muito inferior a 34, eu ainda faça jus a alguma restituição. Então, acho que é uma ideia para vocês ficarem, todo mundo ficar na cabeça. Então, lembrando, posso estar no lucro real, posso estar no lucro presumido. Se eu estou no lucro real, eu faço jus à restituição, eu sócio, a depender de quanto foi a minha alíquota efetiva no nível da PJ e no nível da pessoa física. Pode ser que eu tenha uma restituição muito significativa. Se eu estou no presumido, não dá nem para contar com a alíquota efetiva da PJ, porque a gente sabe que é muito baixa, porém, tem a alíquota efetiva do nível da pessoa física. E essa conta que vai determinar quanto você faz jus de retenção. Beleza. Esses são pontos conceituais, que eu acho que todo mundo tem que entender como vai funcionar a regra a partir de 1º de janeiro, porque sim, é complexo, sim, é muito diferente dos outros países, e a gente vai... Óbvio que o programa vai facilitar muito aqui, mas eu acho que é bom todo mundo ter um pouco da lógica do que está por trás. Mas tem problemas práticos que estão acontecendo com todas as empresas agora, e a gente vem atendendo vários clientes, imagino que vocês tenham lidado com essas situações, que tá bom, entendi, a regra deve ser sancionada esse ano, mas a gente tem algumas questões que a gente gostaria de lidar, que são decorrentes da péssima técnica legislativa que veio nesse projeto de lei. Por exemplo, aí eu imagino aqui que todo mundo deve ter lidado com essa situação. Tá bom, beleza, quero me preparar. A regra diz assim, todo lucro que você tiver em 2025, ele não vai ser tributado. Tá? O lucro de 2025 não vai ser tributado. Só que tem algumas condições para que o lucro não seja tributado. Quer ver? Eu botei aqui... peraí. Deixa eu pegar o texto da regra, tá, gente? Um segundo. Aqui. Aqui é dispositivo do jeito que ele foi alterado. E ele fala assim... esse aqui tá o de não residente. Deixa eu botar o de residente, peraí. Aqui. Os lucros e dividendos gerados até 31 de dezembro de 2025 também poderão ser excluídos da base de cálculo do imposto de renda pessoa física mínimo, desde que a. Sejam relativos a resultados até 31 de dezembro de 2025, b. Distribuição tenha sido aprovada até 31 de dezembro de 2025 pelo órgão competente para tal deliberação, c. Desde que o pagamento, o crédito, o emprego, a entrega ocorram nos anos calendários de 26, 27 ou 28 e observem os termos do ato que aprovou a sua distribuição. Então, todo mundo que está aqui, quem teve a felicidade de ter tido lucro, qual que é o cenário natural? Eu vou distribuir esse lucro, certo? Não vou deixar esse lucro para passar de 26, para tentar distribuir no ano que vem, e correr o risco de ter retenção ou a tributação do IRPF. O que eu quero fazer? Vou correr para distribuir. Então, imagino que todos vocês aí, quem tem lucro, vou fazer a ata deliberando, quero distribuir esse lucro. Só que eu preciso cumprir com esses requisitos. E a primeira anomalia que a gente observa aqui, que é uma coisa insana, tá bom, eles estão me obrigando a fazer uma distribuição, né, até 31 de dezembro. Então, eu tenho que aprovar a ata
deliberando essa distribuição até 31 de dezembro. Só que a primeira questão que se coloca é, mas o ano não acabou. E quem tem conhecimento mínimo de como funcionam as demonstrações, e não, perdão, nem só isso, a lógica de uma empresa, qualquer lógica, como que eu vou saber o resultado de dezembro se o ano não acabou? Eu só sei o resultado de dezembro em janeiro. Então, o que que eu faço? Essa, acho que é o primeiro dilema que a maioria das empresas tem enfrentado. Aí o que a gente vem falando é o seguinte, olha, para você não ter nenhum tipo de discussão, primeira coisa, em relação ao resultado que é incontroverso, que é o até novembro, espera acabar novembro, delibera em dezembro o resultado de novembro para trás, e você vai ter segurança que 100% daquele valor você deliberou, cumpriu com a regra, e você está apto a distribuir até 2028, sem nenhum tipo de tributação. Então você garante novembro, deixa tudo limpinho para trás. Dezembro tem essa incongruência que é, tá bom, o que que eu faço? Como que eu vou deliberar uma ata e como que ela vai ser exigível, como a legislação determina, se eu não sei o valor? Para ser exigível, eu não tenho que saber o valor? Aí a gente discutiu algumas estratégias. Tem uma estratégia que é, por exemplo, olha, levanta um balanço projetado, com base nos balanços que você faz, com base nos resultados que você teve em dezembro dos anos anteriores, fala, olha, dezembro desse ano o resultado vai ser tanto, e você faz o pagamento até 2028 com base naquilo. Em janeiro, quando você tiver certeza do resultado, você faz uma rerate e você eventualmente retifica ali o balanço para fazer o ajuste caso tenha algum tipo de distorção. O problema em relação a isso tem até você não pode fazer distribuição com balanços projetados, teoricamente. Dois, tem até um crime no Código Penal, que é quando você distribui resultado com base em balanço inexistente, ou fictício. Então, isso tem deixado muitas empresas com medo, do tipo, nossa, mas eu posso fazer isso e tal. Então, assim, a nossa sugestão é, se quem for por esse caminho, obviamente não vai distribuir com base no balanço projetado. A gente vai distribuir com base no balanço real que vai surgir em janeiro. Porém, esse balanço que vai ser levantado agora de maneira projetada, digamos assim, ele é para você ter uma exigibilidade mínima em relação aos resultados gerados em dezembro, para garantir que você cumpra a regra e, de fato, você só vai distribuir com o balanço real que vai surgir em janeiro. E aí você é capaz de cumprir a regra sem nenhum problema. Esse é um primeiro cenário. O segundo cenário é você escrever na ata de deliberação todo resultado de dezembro, estou deliberando a distribuição de todo o resultado de dezembro. Isso, teoricamente, poderia funcionar, mas tem uma vertente do mercado que está falando assim, olha, se você escreve todo o resultado de dezembro, sem colocar o número, não é exigível. Se não é exigível, você não está cumprindo com a regra. Que, assim, é uma discussão minúscula, né? Porque, obviamente, era para a gente ser capaz de distribuir o resultado inteiro do ano, porque essa é a premissa da legislação, só que eles escreveram de uma maneira tão torta que tem gerado esse tipo de discussão. A gente entende que esse caminho ele possa abrir um flanco de discussão maior quando você compara com o primeiro caminho, que é tentar distribuir com base num resultado minimamente estimado e depois você faz uma rerate e eventualmente ajusta o balanço para fazer a distribuição com base no número correto que vai surgir em janeiro, tá? Essa é a primeira discussão. Aí, a segunda discussão que tem surgido bastante também é, tá bom, mas eu fiz a deliberação, deliberei todo o resultado, só que eu não tenho caixa. Simplesmente a minha empresa não tem caixa para distribuir. O que que eu faço? Primeira coisa é, tem algumas empresas que quiseram garantir a distribuição esse ano e estão fazendo empréstimo. Faço empréstimo para distribuir. Às vezes até faz empréstimo de acionista e dinheiro volta. Enfim, tem vários planejamentos nesse sentido. Mas também tem a possibilidade, como a lei expressamente permite, de você pagar nos anos subsequentes. A legislação ela coloca 2028, mas tem uma discussão que é, olha, se eu faço o creditamento nesse ano, o fato gerador já aconteceu esse ano. Então, por que eu tenho que me limitar a distribuir até 2028? Teoricamente, eu seria capaz de distribuir até muito depois. Afinal, já aconteceu o creditamento. Então, eu estou livre para distribuir quando eu quiser. O cenário conservador é respeitar o ano de 2028 e contar aí com a possibilidade de gerar o caixa até 2028. Tá? Essas duas primeiras questões. Terceira questão que surgiu, olha, não tenho caixa, não tenho a perspectiva de gerar caixa, tenho reservas acumuladas, quero fazer a distribuição. Aliás, gostaria de me aproveitar. O que eu faço? Para quem está essa estrutura, o que a gente pensou também é, você pode fazer uma capitalização dos seus resultados. Por quê? A capitalização, ela permite você aumentar o seu custo. Então, você, sócio pessoa física, por exemplo, tem ali a minha empresa, ela está com reserva de lucro de 5 milhões. Não tenho caixa para fazer o pagamento de 5 milhões. Se o ano, ou seja, não faz nem sentido eu fazer a deliberação agora, porque eu não tenho a perspectiva de conseguir ter caixa suficiente para gerar essa distribuição. O que a gente pode fazer? A gente pode capitalizar esses lucros, essas reservas. A capitalização das reservas, ela
ela é um movimento que é como se você estivesse distribuindo aquilo para o sócio e o sócio capitaliza de volta. Mas qual que é a vantagem que é gerada disso? Como a gente chama, o aumento do custo. Então imagina assim, eu sou um sócio de uma empresa aqui de embalagens, eu tenho na minha declaração do imposto de renda, eu declaro a participação naquela empresa por 1 milhão. 1 milhão é o valor que eu tenho na empresa. Ela tem 5 milhões de reserva. Se eu faço a capitalização dessa reserva, o meu custo na declaração de pessoa física, que era de 1 milhão, ele passa a ser 6 milhões, porque aqueles 5 ele passa a compor o meu custo. Se eu tenho um custo de 6 agora, e ano que vem aparece alguém querendo comprar minha empresa, o cara fala assim, olha, analisei sua empresa, gostei dela, quero comprar. Vou pagar 10 milhões pela sua empresa. Quanto você vai pagar de ganho? Você fala, ótimo, eu calculo 10 milhões menos os meus 6 e pago só sobre 4. Ou seja, você se beneficia dessa capitalização. Do contrário, se você não fizer nada, ou seja, quem tem reserva, mas não quer fazer nada, você vai se dar mal. Por quê? Porque no ano que vem, depois que a regra passar de dividendos, aí você pensar em distribuir, você vai ter tributação sobre a distribuição, a depender ali dos critérios que eu comentei. Supondo que você não queira distribuir, mas você queira capitalizar, o que pode acontecer? A legislação ela é silente em relação à capitalização. Então, eu poderia defender falando, não, a capitalização não faz parte do escopo normativo, ela não deveria ensejar qualquer tipo de tributação. O problema é que a capitalização por si só, o que está por trás dela, como eu comentei, é uma distribuição ficta seguida de uma capitalização ficta. Então, para o fisco falar que ela deveria estar dentro do arcabouço normativo da tributação dos dividendos, é um passo. Então, é um risco que não vale a pena correr, e a gente está recomendando seriamente todo mundo que não tem a perspectiva de fazer as distribuições nos próximos períodos, que faça a capitalização para pelo menos se aproveitar desse aumento do custo. Tá? Então, façam a capitalização nessa hipótese específica. Aí, lucros acumulados. Bom, aqui a parte do exterior eu imagino que faça menos sentido para aqui, para a gente. Tem muita discussão sobre pagamento para o não residente. E aqui são argumentos da constitucionalidade. Bom, a gente vai mandar material depois, e quem quiser navegar um pouco sobre a possibilidade de questionar essa nova tributação sobre os dividendos, eu particularmente acho que é um cenário não muito forte você tentar ir para o judiciário para questionar a tributação dos dividendos. Da maneira como ela foi feita, por meio do projeto de lei, do jeito que a regra foi escrita, eventualmente tem aqui algumas teses para você questionar essa tributação por si só. Da perspectiva de precedentes que a gente já conhece dos tribunais, as chances de você ter êxito nessa discussão, elas são muito baixas. Então, talvez seja um esforço aqui que não vai compensar. Compensa muito mais você tentar entender se existem algumas formas, alguns planejamentos que eventualmente permitam você, considerando que vai haver a tributação de dividendos, pagar menos tributo, tá? E aí, acho que o que você também, todo mundo tem que ter muito cuidado, é de que maneira eu vou navegar nessa nova tributação dos dividendos. Uma coisa que vocês vão ouvir de muitas pessoas por aí, nas ruas, né, digamos, o street tax, como a gente chama, tá fácil, a gente vai resolver isso para você. Por exemplo, pega a escola dos seus filhos, bota dentro da empresa, paga a viagem com o cartão corporativo da empresa, começa a colocar despesas do sócio dentro da empresa. Por quê? Porque aí você antecipa essas despesas que você teria no nível da pessoa física pela própria empresa, de maneira que o lucro gerado vai diminuir e você vai distribuir menos dividendos, porque de certa forma você já se aproveitou daqueles dividendos. Essa é uma coisa que vocês vão ouvir pelas ruas de maneira constante, eu diria. Enquanto advogado, o que eu posso falar para vocês é que, obviamente, né, como vocês podem imaginar, não é a primeira vez que as pessoas tentam fazer isso, porque no Brasil a gente já teve a tributação de dividendos, e lá atrás era relativamente comum esse tipo de planejamento. Então o fisco já se debruçou sobre esses cenários várias vezes. Tem muitos precedentes sobre o tema. E se o fisco pegar esse tipo de situação, invariavelmente ele vai fiscalizar, vai autuar, e as chances de êxito são baixíssimas. Por quê? Porque existe uma confusão patrimonial. O que é gasto pessoal não é para ser colocado na empresa. Tem coisas que são um pouco mais cinzentas, do tipo, eu vou pagar a gasolina do carro porque eu sou um diretor que preciso viajar para visitar a fábrica toda semana. Então, essa gasolina é uma despesa da empresa, não pessoal. Quando tem algumas zonas cinzentas assim, aí dá para discutir. Agora, a escola do seu filho não vai fazer sentido, porque você, se tiver uma fiscalização, você vai ter problema e você vai ser autuado e não tem como ganhar esse caso. Então, eu diria que são planejamentos que envelheceram muito mal, não tem um respaldo positivo, então não diria que é uma recomendação válida para todo mundo. Não é interessante. Aí outras coisas. Já sei. Eu sou casado em comunhão parcial, eu e minha esposa. Eu era acionista integral da empresa, eu que recebi os dividendos. Será que eu não consigo agora botar ela como acionista? Cada um tem 50-50.
e aí ela recebe um pedaço dos dividendos, eu recebo o outro, e, portanto, cada um vai ter uma faixa menor de tributação, e, portanto, a gente não vai estar sujeito à retenção, você pode fazer isso, não tem problema nenhum. Você tem um acordo legal com o seu esposo, né? Então, você quer passar para ele ou com a sua esposa, e você vai dividir, cada um recebe os dividendos, teoricamente, dá para fazer, não está sujeito à retenção. Porém, vocês têm que lembrar todo mundo aqui que a regra não se baseia somente na retenção, ela se baseia também de quanto de rendimento você está recebendo no total no final do ano. Então, ainda que não haja retenção, isso vai ser somado para a composição dos seus rendimentos anuais e, eventualmente, vai estar sujeito a essa tributação sobre o imposto de renda de alta renda. Então, pode ser que o seu resultado almejado de fugir da retenção não necessariamente vai ensejar você não ter uma tributação total, mas há de se discutir esse caminho. E outro caminho aqui que eu comentei vocês têm sempre que se lembrar que existe uma discussão com a alíquota efetiva no nível da empresa e no nível da pessoa física. Se eu aumento a minha alíquota efetiva no nível da pessoa física, pode ser que eu faça jus a uma restituição maior. Então, na hora de você alocar seus investimentos, você sócio, dono da empresa, antes, quando parecia ser muito óbvio que você deveria colocar no investimento isento, numa LCI, num título público, num CRA, num CRI, num fundo imobiliário que é isento, por exemplo, pode ser que agora talvez faça mais sentido você colocar em títulos que vão estar sujeitos à tributação, desde que eles tenham uma remuneração compatível, porque parte daquela retenção que você teve enquanto investimento financeiro pode ser que você recupere na hora de fazer a restituição em relação ao valor dos dividendos que foi retido. Então, não é tão óbvio que colocar o seu dinheiro no título isento vai ser melhor do que colocar no título tributável. Então, isso é um planejamento que, de maneira mais sofisticada, você consegue compensar um pouquinho. Bom, acho que eu falei mil pontos aqui, tenho certeza que várias dúvidas vão surgir. O próximo assunto agora, com certeza, é muito mais complexo, então fiquem à vontade para ir escrevendo as dúvidas aqui no chat, depois a gente vai fazer uma sessão ao final, e vou passar a palavra para a Mari aqui, para ela passar um pouco da reforma dos indiretos para vocês. Obrigado, pessoal. Obrigada, Vi. Vou apresentar aqui minha apresentação. Vocês estão vendo? Estamos sim. Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Mariana. Tanto eu quanto o Vinícius, a gente faz parte aqui do Pinheiro Neto. Acho que vocês foram brifados sobre isso. E a ideia aqui é trazer alguns aspectos gerais da reforma tributária do consumo. E aqui o meu viés ele é mais voltado à tributação indireta, tá? Então, ICMS, ISS, PIS e COFINS, IPI, que são os tributos que são afetados por essa reforma. Então, toda essa discussão do imposto de renda que o Vinícius mencionou é uma reforma paralela. Então, se o Brasil é um nível de caos e que a gente tem várias pequenas reformas acontecendo ao mesmo tempo e que, infelizmente, a gente, como empresa, tem que se adaptar a todas elas. Acho que já adiantando, a ideia aqui é trazer aspectos gerais. Eu tentei direcionar a apresentação de uma forma em que os temas aqui abordados sejam mais convenientes aos associados aqui do ABC Casa, mas sem prejuízo de caso alguma coisa não seja abordada, vocês, por favor, coloquem nas perguntas no final das apresentações, que a gente vai circular para vocês. Tem tanto o meu e-mail quanto o e-mail do Vinícius, então vocês fiquem super à vontade para entrar em contato. Mas, começando aqui, para dar um panorama inicial da situação que a gente tem hoje, nós temos hoje basicamente dois principais regimes tributários, tá? Tem o Simples também, que acho que, como o Vinícius mencionou, algumas empresas aqui talvez se enquadrem, mas são empresas normalmente um pouco menores, que têm uma receita bruta anual de até 4,8 milhões de reais, mas nós temos dois outros principais regimes, que é o lucro real e o lucro presumido, que também depende do seu faturamento bruto, né, da sua receita bruta anual, seja ela superior ou inferior a 78 milhões de reais. Para fins do imposto de renda, a parte da reforma tributária do consumo, ela não muda nada. Então, tudo isso que o Vinícius explicou no começo da conversa, de que no lucro real você pode ter alguma série de deduções, que você tem que ter uma alíquota, às vezes efetiva ou não, de 34%, a não ser exceções como instituições financeiras, e para o lucro presumido, que você tem uma presunção de lucros diferente para prestadores de serviços e diferente para vendedores de mercadorias, isso nada muda, tá, com a reforma tributária do consumo. O que muda? A partir de todos os outros tributos federais aqui, principalmente, e ICMS estadual. Então, se a gente olhar na apresentação, tanto para quem está no lucro real como quem está no lucro presumido, hoje paga PIS e COFINS e ICMS de formas semelhantes. Exceção feita ao PIS e COFINS,
que, obrigatoriamente, se você está no lucro real, você está no regime não cumulativo do PIS/COFINS, que é aquele em que você tem uma alíquota conjunta maior, que é de 9,25, mas você pode descontar crédito de uma série de despesas. Quem está no lucro presumido, obrigatoriamente está no regime cumulativo do PIS/COFINS, você tem uma alíquota total inferior de 13,65, porém, sem o direito de aproveitamento de crédito. Tá? No mais, o ICMS, o ISS e o IPI, que são tributos indiretos que incidem sobre o consumo que existem hoje, eles são iguais, seja você uma empresa estando no presumido, seja uma empresa estando no lucro real. Então, no ICMS, que é uma bagunça, imagino que aqui, né, a maior parte dos associados seja contribuinte do ICMS, nós temos 27 unidades federadas regulamentando o ICMS de forma diferente, temos pouquíssimo consenso, temos uma ou duas legislações federais, e a ideia da reforma é justamente tentar tornar isso um pouquinho mais simples, tá? Quando a gente vai para a seara do município, que aí o tributo é o ISS, a loucura ela fica até maior, porque aí a gente não está falando só de 27, nós estamos falando de milhares de municipalidades, cada uma com a sua respectiva norma municipal. Claro que nós temos parâmetros federais na Lei Complementar 116, mas existe hoje uma independência de estados e municípios para traçar base de cálculo, para traçar tipo, as alíquotas. Então, determinados serviços têm uma alíquota X no município, o município vizinho tem uma alíquota inferior. Isso gera assim, uma série de planejamentos tributários que acabam enfraquecendo a federação como um todo, porque você muda 2 quarteirões para o lado, você está no município, e que te traz uma alíquota muito menor, mas na verdade tipo, você está se utilizando de toda a infraestrutura do outro município, então onde você deveria, em tese, estar localizado. Mesma coisa acontece com o IPI, que é um tributo federal, mas que muitos planejamentos hoje, eles são feitos com base aonde você vai estar localizado, porque uma série de incentivos fiscais, eles dependem do estado onde você está, de quem você compra, de como você compra, de qual é o NCM do seu produto. Então, todos esses tributos, PIS/COFINS, ICMS, ISS e IPI, eles vão deixar de existir de uma forma paulatina na virada da reforma, exceção feita ao IPI, que tem uma particularidade que eu vou contar, e a ideia aqui é realmente trazer mais simplificação, trazer menos obrigação acessória, trazer regramentos únicos e não milhares de regramentos de ISS, dezenas de regramentos de ICMS e de IPI. Então, assim, sabemos que a reforma assusta, porque vamos ter um período de transição muito alto, vamos ter que conviver com modelos, ordenamentos jurídicos diferentes durante um período longo, que é uma das grandes críticas da reforma, mas a nossa expectativa é que, passando essa fase de turbulência, a reforma ela venha para o bem, ela venha para simplificar, o objetivo, exceção feita um outro setor que realmente está um pouquinho mais preocupado, que são mais os prestadores de serviço, que não me parece ser o caso aqui dos associados, a ideia é que não haja um aumento de carga tributária, mas que haja, no primeiro momento, um aumento de compliance, de vamos conseguir cumprir, vamos readaptar todos esses documentos fiscais, essas normas, várias notas técnicas saindo, de qual nota fiscal que eu vou ter que começar a emitir em 2026, qual que eu vou ter que começar a emitir em 2027, a gente vai passar por tudo isso, mas acho que a mensagem geral vai dar trabalho, e quanto mais cedo vocês, como empresa, se preparem, mais fácil vai ser lidar e navegar nesse mundo que vai ser complicado, mas que a tendência é que a longo prazo melhore uma situação que hoje é bastante confusa. Então, quais são as principais mudanças gerais aqui que a reforma nos traz? Hoje nós temos no consumo o IPI, PIS/COFINS, ICMS e ISS, e a ideia é que isso se unifique em 3 tributos. O IPI, ele vira o imposto seletivo, e aqui eu até coloquei um asterisco na apresentação, porque o IPI, como eu mencionei, ele não deixa por completo de existir, ele segue existindo numa hipótese muito específica de quem opera pela Zona Franca de Manaus, que eu vou falar em outro slide, mas no geral, quem não opera pela Zona Franca de Manaus, e hoje paga IPI, deixa de ter IPI. Então, você é uma indústria ou importador que importa, não pela Zona Franca de Manaus, importa por algum outro porto, faz uma operação com trading, tem uma importação por conta e ordem, uma industrialização por encomenda, revendam, compra para revender um bem. O IPI é um tributo que ele tem uma carga muito alta, ele deixa de existir, exceção feita para quem opera pela Zona Franca de Manaus, e ele é substituído, de certa forma, pelo imposto seletivo, que também vai ter um slide específico sobre ele, mas que ele vai ter um escopo extremamente reduzido, que ele tem como objetivo realmente desincentivar o consumo de determinados produtos que foram considerados prejudiciais ao meio ambiente e à saúde. Me parece, tá, com base no texto que a gente tem hoje, que os produtos que vocês comercializam, até os serviços que eventualmente vocês tangenciem aqui dos associados da BC Casa, não estarão na listagem do imposto seletivo. Então, hoje, se você paga IPI e não opera pela Zona Franca de Manaus, essa mudança para o imposto seletivo é benéfica, porque você tende a não pagar esse novo tributo.
Pelo viés do PIS e da COFINS, que vai ser, inclusive, a alteração mais rápida, também a gente vai mostrar uma linha do tempo na sequência, esses tributos eles vão ser extintos e consolidados na CBS, tá? Uma contribuição federal que vai, de certa forma, substituir hoje com algumas particularidades para melhor. Tá? Hoje nós temos uma série de discussões do PIS/COFINS relacionadas ao cálculo, o próprio cálculo do PIS/COFINS, se ele é feito por dentro, se ele é feito por fora, a quais despesas do PIS/COFINS eu posso tomar crédito se eu estou no regime não cumulativo. A tendência é que com a mudança da CBS, também tem um slide específico sobre isso, esse tipo de contencioso, esse tipo de questionamento com as autoridades fiscais, ele vai paulatinamente também reduzindo. E, por fim, a última mudança que nós temos é o ICMS, hoje um tributo estadual, e o ISS, hoje um tributo municipal. Eles também vão ser extintos aqui de uma forma bem mais demorada, de uma forma bem escalonada, eles vão morrer lá só em 2032, e vão ser consolidados no IBS, que vai continuar sendo um imposto de arrecadação voltada a estados e municípios, mas a arrecadação vai ser, num primeiro momento, concentrada no âmbito de um comitê gestor, que ainda não está preparado, ainda não está formulado, e aí esse comitê gestor vai fazer a divisão de qual parcela do IBS compete a cada estado e a cada município. Isso, inclusive, talvez muitos de vocês tenham verificado que principalmente nesse último ano, e até no final do ano passado, as fiscalizações estaduais e municipais, elas aumentaram muito. E nossa sensação aqui é que elas aumentaram muito justamente em razão disso, porque a partir daqui 7 anos, os estados e os municípios eles perdem grande parte da sua autonomia em relação aos seus tributos e suas maiores arrecadações, e essa divisão que o comitê gestor vai fazer lá na frente, ela é com base nos orçamentos passados. Então, quanto mais você mostrar para o comitê gestor que em 2024, que em 2025, que em 2026, até 2032, você tem muita autuação, você tem muita exigência fiscal no seu território, a expectativa é que você, como estado ou município, garfe um pedaço um pouco maior lá na distribuição do comitê gestor. Então, isso é uma forma de explicar se talvez você, empresa, não tenha entendido direito por que você começou a ser fiscalizado loucamente esse ano de uma forma totalmente diferente do que aconteceu nos últimos 2, 3 anos. Tá? Sujeito passivo do IBS da CBS, e acho que esse é um ponto muito interessante da reforma, é uma ideia de se unificar. Hoje nós temos vários sujeitos passivos para o ISS, para o ICMS, depende muito da operação. A ideia é que as legislações do IBS e da CBS elas vão se conversar. Então, nós tenhamos, dentro do possível, uma unificação. Então, o sujeito passivo é aquele que fornece a operação, é aquele que vende a mercadoria, aquele que presta serviço, aquele que faz a importação. O sujeito ativo, ele vai depender se a CBS vai ser a União, se for estados e municípios, vai ser o IBS. Então, a ideia é que a gente não tenha mais aquele rol de 35 potenciais empresas para tentar entender quem que é que deve aquele tributo. Você vendeu um bem, você prestou um serviço, você fez uma operação ainda que não onerosa, você vai ter que pagar. Exceção feita, claro, a exceções feitas na lei. E por que isso? Por que eles criaram uma base de cálculo tão ampla? Porque, por outro lado, ao você pagar, você acredita. A ideia de creditar não é neutralizar por completo a operação, mas é que você tribute só efetivamente seu valor agregado. Então, você evita uma tributação em cadeia, que hoje acontece mesmo com tributos não cumulativos, como o ICMS, o PIS e a COFINS. Por exemplo, o ISS é um tributo que você paga, não tem o que fazer, é custo. PIS, COFINS e ICMS, você tem direito a crédito, mas é uma não cumulatividade bastante torta, tem uma série de exceções, a depender de onde você está, você não pode, a depender do produto, você não consegue, você tem que judicializar para saber se aquele determinada despesa ela é insumo ou não da sua operação. Isso tudo, a expectativa é que acabe. Você cria uma não cumulatividade, um direito a acreditamento do IBS e da CBS de uma forma ampla e financeira, em que, exceção feita alguns pontos específicos que eu vou passar no próximo slide, você pode, portanto, se você pagou 100 e você vendeu a 120, 100, você vai acreditar, você vai tributar 20, que é o valor que você agregou nessa operação. Isso é algo bastante positivo. As alíquotas específicas do CBS e IBS, a alíquota padrão, ela ainda não está definida. A gente está aí ouvindo no mercado que vai ser algo em torno de 28%, alguns falam que vão chegar até 30%, nossa sensação aqui é que vai ficar mais próximo do 28%, mas nós temos alguns regimes diferenciados e favorecidos, como nós temos hoje, mas de uma forma muito mais reduzida do que os variados incentivos fiscais que existem hoje no Brasil, porque cada estado e cada município tem competência para dar um incentivo fiscal de uma forma específica e individualizada. Isso vai acabar.
Isso vai acabar principalmente para o ICMS a partir de 2032, já na virada de 2033. Então, os regimes hoje que nós sabemos que vão ter reduções de base, redução de carga efetiva, eles já estão previstos na Constituição Federal, eles já estão regulamentados na lei complementar, e ao que tudo indica é isso. Você não está nessa listagem, você está na regra geral, você vai pagar a alíquota cheia. E qual é essa listagem? Tá? Coloquei aqui num outro slide, de uma forma bem resumida, quem vai estar na regra geral, então vai pagar 100% da alíquota padrão do ICMS, do IBS da CBS, que nos parece ser o caso dos grandes associados aqui da BC Casa, sem prejuízo de vocês nos falarem o contrário. Por quê? Porque as reduções de alíquota são para setores muito específicos. Tá? Então, você vai ter uma redução de 70% para determinados serviços profissionais, de 40% para determinados medicamentos, para educação, para serviços de saúde, e uma isenção por completa para setores que realmente e historicamente são muito beneficiados. Então, cesta básica, ProUni, transporte público, determinados medicamentos, novamente, são produtos que hoje já recebem uma série de desoneração e que não faria sentido retirá-los dessa categoria. Aqui eu coloquei um slide para mostrar, acho que a principal diferença entre a PiscoFins e, sobretudo, a CBS, para mostrar a vantagem dessa transição a despeito dela ser um processo bastante dolorido por ser um processo demorado. Hoje nós temos uma discussão muito grande do que eu posso descontar de crédito de PiscoFins quando eu estou no lucro real e, portanto, recolho PiscoFins pela não cumulatividade. Inclusive, hoje é o maior contencioso tributário que existe no Brasil, seja no âmbito do CARF, seja no âmbito do Judiciário. A expectativa é que isso acabe, tá? Porque exceção feita a algumas despesas que não podem ser creditadas, que eu vou colocar no outro slide, mas que são realmente exceções, todo o resto é acreditado. Justamente com aquele objetivo que eu falei. Você só vai pagar, o efeito financeiro, sobre o valor que você agregar àquela operação, se é que você agregar valor. Se você não agregar valor, você vai simplesmente neutralizar o seu efeito fiscal. Então, essa é um contencioso que, claro, aquela sua discussão de PiscoFins, que vai demorar ainda 8 anos para acabar, ela vai rolar. Mas você vai, de certa forma, estancar. A partir do momento que virou a CBS, você vai ter esse crédito amplo e é um problema a menos, é uma discussão a menos, é uma certa assim, segurança que a empresa tem do que ela vai poder ou não creditar, sem ter que ficar fazendo provisão, sem ter que ficar consultando auditoria, enfim, toda aquela burocracia que muitos de vocês com certeza já passaram. E outro ponto que a tendência também escoe e que deixe de ser um problema é a discussão de como que eu vou apurar o meu o PiscoFins, ou como eu apuro hoje. Hoje o PiscoFins, eles entram na própria base do PiscoFins. Hoje o ICMS, ele entra na própria base do ISS. Todos os cálculos desses tributos indiretos, eles são feitos de forma por dentro, que a gente chama, não tem nenhum tipo de grossap. A reforma tributária, ela deixa muito claro que tanto IBS como CBS serão calculados por fora, ou seja, o valor deles mesmos não entra na base. Isso por si só facilita cálculo e já reduz a carga tributária. E a gente sabe que existe uma judicialização enorme sobre esse tema e é uma judicialização que aqui especificamente a tendência é que não aconteça. Não é a mesma coisa se a gente for falar na época em que conviverem IBS, CBS, PIS, COFINS e ICMS. Porque já existem aí algumas manifestações da Receita Federal de que a CBS vai entrar no cálculo do ICMS, por exemplo. Tá? Isso sim vai gerar bastante pano para manga, mas esse é um problema que vamos enfrentar sei quando necessário, porque não tem nada legal, tem só algumas manifestações da Receita Federal. E aqui as exceções, essa não cumulatividade plena que eu mencionei. Como regra, valor pago vai ser totalmente creditado, o que não é creditado. Tá? Então, ó, temos aqui algumas exceções e eu destaquei as pontos que talvez sejam mais interessantes para vocês. Por exemplo, você não pode creditar uma operação que não tenha sido documentada. Isso é algo que hoje já existe, tá? Então, hoje você não pode tomar um crédito PiscoFins se você perdeu a nota da aquisição daquele bem para revenda, você já não pode fazer isso. Mas a reforma ela deixou isso bastante claro, justamente até por uma questão de split payment que vai ser falada depois. Você não vai conseguir operacionalizar um crédito se você não tiver a comprovação de que aquela operação foi tributada. Então, o documento fiscal, que hoje já é extremamente importante, ele toma um protagonismo ainda maior. Então, assim, primeiro cuidado, todas as operações, todas as relações jurídicas, elas têm que ser devidamente documentadas, aqui falando desde a parte dos contratos até a emissão do respectivo documento fiscal. Tá? Outra questão que também gerou bastante dúvida. Putz, eu sou um prestador de serviço, eu não tenho muita despesa, eu vou poder tomar crédito de BSBS sobre despesa de folha de salário, sobre verbas trabalhistas? E a resposta é não.
tá? Justamente porque existe uma vedação de que você não pode acreditar uma operação que não foi tributada. Só as operações que foram tributadas por CBS e IBS, elas vão gerar crédito. Essa vedação já existe hoje, tá? Mas durante a reforma surgiu essa dúvida de será que eles vão ampliar esse escopo? Não. Então, operações despesas que hoje não são tributadas pelo IBS e CBS seguem não gerando crédito de IBS e CBS, como, por exemplo, pagamento de folha de salário. Tá? E aí, um outro ponto importante também, eu também vou falar de Simples depois na sequência, mas se você for uma empresa do Simples que opta por não migrar para o modelo híbrido, você não pode tomar crédito. Tá? Em nenhuma circunstância. Se você opta por mudar para o modelo híbrido, que a gente vai falar, aí sim, você toma crédito como se você fosse uma empresa do lucro real, por exemplo, não muda absolutamente nada. Sobre o IPI, vocês vão ver muitas notícias, manchetes, né, principalmente, falando que acabou o IPI, que o IPI morreu. Isso não é verdade. Tá? Isso é parcialmente verdade. O IPI morreu para uma série de segmentos, para a maior parte dos segmentos, mas não dá para falar que ele morreu. Como que a gente vai saber se ele morreu ou não para a minha operação? Aqui tem um gráfico assim, bem ilustrativo, que são perguntinhas simples a serem feitas para você saber. A primeira pergunta é: o meu produto, ele é fabricado na Zona Franca de Manaus de forma incentivada? Se a resposta for não, acabou. Não tem que seguir o resto do fluxograma. Não vai ter mais IPI a partir de 2027 na sua operação. Agora, se não, se o seu produto é fabricado na Zona Franca de Manaus, talvez o IPI continue na sua estrutura. E como que você vai saber? Você vai ter que olhar a alíquota atribuída ao IPI para o NCM daquele produto em 2026. E a gente tem uma tabela que é a TIP, que ela é atualizada de tempos em tempos, tem todos os NCMs de todos os produtos e sua correspondente à alíquota do IPI. Se a sua alíquota for maior que 6,5, você vai continuar tributando esse produto, essa venda, ainda que ele seja fabricado dentro ou fora da Zona Franca de Manaus, você ainda vai ter esse IPI. A dúvida é, beleza, eu vou continuar tributando o IPI, eu vou ter esse encargo, essa carga super superior, esse custo que várias outras empresas não vão ter? Depende. Você talvez consiga neutralizar o custo desse IPI com um crédito de CBS. E para saber se você tem ou não esse crédito de CBS, a gente precisa olhar se vocês têm uma indústria na Zona Franca de Manaus. Então, ideia geral, o IPI não acabou. Para saber se o IPI acabou ou não para sua operação, você tem que olhar se o seu produto é ou não fabricado na Zona Franca de Manaus, ainda que por um concorrente, aqui você tem que olhar o NCM. Se a resposta for não, não precisa seguir a discussão. Se a resposta for sim, nós temos ainda alguns passos a perseguir para saber se sim o IPI vai continuar, e se ele continuar, se eu vou conseguir neutralizar o efeito dele com um crédito presumível de IPI, de CBS, desculpa. E falando de IPI, muita gente comenta que o imposto seletivo vai substituir o IPI. Isso é verdade em partes. Como eu mencionei, o IPI não vai morrer por completo, mas muitos dos produtos que hoje são sujeitos ao IPI passam a ser sujeitos pelo imposto seletivo, que tem sido apelidado como imposto do pecado, porque ele tem uma listagem muito restrita, ele não gera crédito, então assim, é uma carga, um efetivo custo, mas ele é voltado para produtos que são considerados nocivos ao meio ambiente e à saúde, seja a saúde humana, seja a saúde animal. Novamente, essa listagem ela não está definida de forma final, mas ela está amplamente já, de certa forma, mapeada, envolvem bebidas alcoólicas, combustíveis fósseis, bebidas açucaradas, entre outros tipos de combustíveis, serviços relacionados a jogos de aposta, esse tipo de coisa, que, novamente, não nos parece ser a situação dos casos dos associados da BC Caso. Claro que vocês podem me, eventualmente, falar alguma coisa aqui que não, a gente, aparentemente, é uma coisa que a gente vende ou que a gente contrata, está nessa listagem, a gente pode aprofundar esse ponto. Mas o grande ponto do imposto seletivo é que ele vem para onerar a carga tributária. Diferentemente do IBS e da CBS, que o objetivo não é onerar a carga tributária, o imposto seletivo ele vem sim para onerar a carga tributária e como consequência de desincentivar o consumo desses produtos. Entrando aqui falando um pouquinho do Simples, de uma forma muito geral, porque eu também não sei até que ponto isso interessa, acho que a gente tem que olhar o Simples por dois vieses, tá? Quem está no Simples e de quem transaciona com empresas do Simples. Se você está no Simples, você tem duas opções. Você pode seguir no Simples e nada muda na sua vida, com a diferença em que você vai continuar não tomando crédito, porque hoje o Simples você coloca todos os seus tributos lá na Declaração Única de Recolhimento, o IBS e a CBS estarão lá de uma forma não aberta, você não vai tomar crédito, vida que segue. Existe agora a opção de você migrar parcialmente
para o regime do CBS e IBS. Por que parcialmente? Porque existem outros tributos no Simples. Então, você paga o seu imposto de renda, você paga uma série de outros tributos também no contexto do Simples, isso não vai mudar. Então, você escolhendo migrar para o modelo híbrido, você segue recolhendo os tributos que não IBS e CBS pelo Simples, declaração única, nenhuma mudança, mas o IBS e CBS especificamente, você vai começar a emitir nota fiscal, vai começar a emitir as obrigações acessórias das empresas do Simples. E qual é a vantagem de fazer isso? Porque, claro, gera muito mais burocracia. Você toma crédito, você passa a tomar crédito de todas essas despesas de uma forma ampla, como a gente acabou de mencionar. Infelizmente, isso é uma crítica minha, pelo menos da reforma. Quem está no Simples e opta pelo modelo híbrido não tem uma redução de alíquota, então não tem um tratamento diferenciado. Isso é algo de bastante crítica, então às vezes é possível que isso mude, mas hoje o texto não prevê uma redução de alíquota para empresas do Simples que migrem para esse modelo híbrido. Tá? Ponto positivo, por outro lado, é que a opção é semestral. Então, tentei, não deu certo, eu volto. Não tem nenhum tipo de problema em fazer isso, só não pode mudar no mesmo semestre. Normalmente, esse tipo de opção ela é feita anualmente, e aqui eles trouxeram a opção de fazer semestralmente, até para, eventualmente, uma catástrofe, não vai quebrar a minha operação, eu mudo. Virou o semestre, eu posso voltar para o meu modelo anterior. Olhando pelo viés de quem contrata com empresas do Simples. Sempre houve uma histórica discussão se eu podia ou não tomar crédito, PIS, COFINS, ICMS, quando o meu fornecedor era uma empresa do Simples. Tá? Existem vários contencioso tributário sobre esse tema, ele é enorme. E agora ficou bastante claro que sim, tá? Eu posso sim, eu, empresa que estou na apuração do IBS da CBS normal e contrato com alguém do Simples, eu vou poder tomar crédito. A forma de tomar crédito, ela muda, porque se você está no Simples original, eu só vou poder tomar crédito de uma parcela, que é justamente a abertura do IBS da CBS dentro do seu documento único de arrecadação, mas se o meu fornecedor ele migrar para o modelo híbrido, aí sim eu tomo crédito sobre a despesa total. Isso é importante porque muito provavelmente nós vamos ter um impacto muito grande nos negócios B2B, que são aqueles impactos em que você transaciona com empresas e não com consumidores finais. Porque as empresas, elas, como regra, elas tomam crédito. Então, eu vejo uma situação em que hoje uma empresa que transaciona com alguém do Simples e toma crédito do valor total e eventualmente é autuado por isso e opta por recorrer, hoje, na virada da reforma, né, quando ocorrer a virada da reforma, ela vai ter mais segurança em transacionar com alguém que esteja no modelo híbrido, porque ela segue tomando esse crédito de forma integral, sem ter o risco de questionamento. Por outro lado, se ela transaciona com uma empresa do modelo simples, que não foi para o modelo híbrido, o crédito dela é menor. Então, talvez aqui tenha uma desvantagem competitiva de não migrar para o modelo híbrido, mas isso tem que ser visto caso a caso. Por outro lado, o modelo B2C, é quando você transaciona direto com o consumidor final, então não tem crédito da forma, muito dificilmente vai valer a pena essa migração para o modelo híbrido. Aqui algumas considerações sobre esse período de transição, onde estamos no momento, tá? No ano passado teve a aprovação da emenda constitucional, que foi que criou, de fato, a possibilidade dessa reforma. Esse ano nós tivemos a Lei Complementar 214, trazendo já uma série de regulamentações, mas não significa que as regulamentações acabaram. Ainda falta uma série de legislações ordinárias, o próprio PLP 118, que vai tratar um pouco mais de comitê gestor, um pouco mais de split payment, uma série de coisas ainda estão pendentes. A expectativa é que daqui a um ano o terreno esteja um pouco mais claro, mas hoje o que nós temos é a emenda constitucional aprovada, a Constituição alterada para instituir a reforma, então é uma certeza, não vai voltar atrás. Temos a lei complementar já trazendo uma série de caminhos e já possibilidades da gente adaptar nossa operação, mas é importante saber que ainda falta bastante coisa para acontecer, bastante regulamentação. Aqui é uma linha do tempo, só para ficar bastante claro o que entra e o que sai. Tá? Então, na virada de 2026, nós já começamos a ter uma cobrança do IBS e da CBS de forma de exemplo, tá? Um teste, tanto que a alíquota conjunta é de 1%. Se você pagar, inclusive, você abate do PIS e da COFINS. E o mais interessante é, se você declara o IBS e a CBS na obrigação acessória, que já, inclusive, a nota fiscal eletrônica já foi adaptada para isso, você está dispensado do recolhimento. Então, você tem uma efetiva redução de carga tributária, porque é 1% a menos que você vai pagar. Mas, para isso, você tem que cumprir as obrigações acessórias. Se você não cumprir as obrigações acessórias, aí você precisa pagar 1% de IBS e CBS, abatendo isso do PIS e da COFINS. Virou 2027, o IPI acabou, exceção feita aquelas hipóteses da Zona Franca. PIS e COFINS acabou, tá? E a gente entra com tudo, com a CBS, com o imposto seletivo e, paulatinamente, começamos a entrar com o IBS, que
por substituir o ISS e o ICMS, que são tributos que historicamente têm muito incentivo fiscal, eles não podem ter só um ano de vigência de transição. Eles vão até 2032 e, paulatinamente, a alíquota do ICMS e do ISS vão reduzindo, enquanto as alíquotas do IBS vão subindo, e da mesma forma que forem reduzindo o ICMS e o ISS, também os incentivos fiscais relativos a eles vão sendo paulatinamente reduzidos, até que em 2033 acabou o período de transição, e a gente fica realmente só com IBS, CBS, imposto seletivo, e o IPI naquelas situações específicas da Zona Franca de Manaus. Tá? Aqui umas considerações muito rápidas sobre a alíquota base de 2026 do IBS e da CBS, que eu até já comentei, que o valor total dela cheio vai ser 1%, mas em você cumprindo a obrigação acessória, você está dispensado de recolher. Tá? Acho que um ponto bastante importante é que esse layout dessa nota fiscal ele já está disponível, ele não está fechado, mas nós temos hoje pelo menos umas 5, 6 notas técnicas da Receita Federal, junto com a Serpro, que é a empresa que está ajudando a fazer o sistema da Receita Federal, que hoje a gente já tem um modelo da nota fiscal a partir do ano que vem, nota fiscal de venda, com os códigos e os campos específicos para você preencher o IBS e a CBS, justamente para que você possa preencher e não recolher, ter esse benefício já no ano que vem de 1% a menos de carga tributária. Que mais? Acho que é importante mencionar que quando a gente tiver a transição por completo da reforma, tanto o IBS como o CBS serão as obrigações acessórias, os documentos fiscais, eles vão ser submetidos e gerados por uma plataforma única. Essa plataforma ainda não está em vigor, ainda não tem previsão, mas que a tendência é que isso facilite muito hoje uma realidade em que nós temos em que tipo FD, PiscoFins, que a gente envia pelo SPED um dia X, EFD, ICMS, IPI, que a gente envia pelo SPED por outro dia, 35 tipos de notas fiscais, a depender do seu tipo de produto. Então, a ideia é que realmente isso fique simplificado, mas infelizmente hoje o layout que a gente tem é mais as notas fiscais de venda, não é ainda desse sistema conjunto, onde as notas e o que a gente hoje chama de FD vai ser transacionado, tá? Então, isso a gente ainda precisa esperar. Um ponto muito alvo de questionamento é, putz, beleza, Mari, mas virou 2027, morreu o PiscoFins e o IPI, virou 2033, morreu o ICMS e esse bando de crédito acumulado que eu tenho, que é um problema histórico e, tipo, crônico que as empresas do país têm. A legislação, ela traz uma saída para isso. Então, para PiscoFins, chegou 2026, você tem um crédito já apropriado, você não conseguiu usar, não vai mais existir PiscoFins, você pode ou continuar compensando com outros tributos federais, como você já deve fazer hoje, imposto de renda, IOF, essas outras coisas, mas você vai poder também compensar com o CBS. Então, esse não vai ser um valor perdido. ICMS é um pouquinho mais complicado, até pela questão da repartição das receitas, mas também a gente tem já uma previsão de que chegou 2032, você não conseguiu escoar todos os seus créditos ICMS, você vai poder ou compensar com o IBS, tá? Ou não dá para compensar por IBS, não consigo escoar, porque, enfim, uma série de motivos, você pode pegar isso em dinheiro, isso vai ser ressarcido, inclusive com correção do IPCA, só que, infelizmente, o tempo aqui previsto pela emenda constitucional ele é muito longo, então você vai receber de volta ao longo de 20 anos. Tá? Não é ideal, mas não é o dinheiro perdido. Inclusive, a gente sabe de uma série de empresas que, com base nesse dispositivo, estão conseguindo reverter provisões que foram feitas de crédito ICMS no passado, créditos que foram considerados como irrecuperáveis. Tá? O IPI, diferentemente dos outros, a gente não tem previsão expressa na lei complementar. Nós temos algumas disposições em PLPs que ainda não foram aprovados. O que a gente já sabe é que ele não vai poder ser utilizado para compensar IBS e CBS, nem imposto seletivo, mas acho que é importante destacar que o IPI é uma legislação à parte. Ele tem uma série de hipóteses de ressarcimento em dinheiro hoje que já existem, e você pode compensar com outros tributos federais. Não, nada disso muda. A legislação, o regulamento do IPI não foi revogado. Então, hoje o IPI que você usa para compensar outros tributos federais, ou que você faz um ressarcimento em dinheiro a cada trimestre, quando não é esgotado, isso não muda, tá? Com a virada da reforma. Vice, quer falar um pouquinho de split? Opa, vamos lá. Acho que de tudo isso que a Mari está explicando, eu estou vendo que tem umas perguntas boas aqui, Mari, vai dando uma olhada depois a gente já responde. Mas a mudança drástica da reforma, como vocês perceberam aqui, diferente do que vem acontecendo no Brasil desde sempre, que você compra um produto e você sequer sabe quanto você está pagando de imposto, agora vai ser essa mesma dinâmica que a gente tem no exterior, que eu pago 100 e vem destacado na nota quanto que é de tributo, está dando os 28% aqui, né, que é a alíquota efetiva, e parte disso vai ser recolhido por meio do que tem se chamado de split payment.
Então, imagina, você faz uma compra, pagou 100, vem 28 destacado na nota, você paga 128. Esses 28, eles eventualmente vão ser recolhidos diretamente para o governo. Então, tem uma mudança muito drástica aqui para as empresas, todo mundo tem que ter na cabeça, que é uma mudança de fluxo de caixa mesmo. Então, na dinâmica atual, que você recebe um dinheiro, faz a apuração e paga o tributo, dependendo da modalidade de split payment aqui, pode ser que você não tenha mais essa possibilidade de lidar com esse fluxo de caixa. Então, o que a gente tem que ter na cabeça é que, primeiro, agora, teoricamente, vamos ter mais transparência. Segundo, o dinheiro que vai ser, quando eu fizer um pagamento, né, quando eu receber um pagamento, parte daquele tributo que eu devo naquela operação já vai ser recolhido diretamente. Aí tem 3 modalidades principais. A que eles vêm chamando de super inteligente, a modalidade inteligente e a modalidade aí simplificado, para não chamar de outra coisa. A super inteligente, teoricamente, eles vão conseguir ao vivo apurar quanto você tem de crédito, quanto você deve, e, eventualmente, o recolhimento vai ser feito na cabeça integralmente. Então, olha, apurou que você tem 10 de crédito e você devia 28, quer dizer que 18 vai ser retido direto e você recebe o remanescente. Essa modalidade super inteligente é uma coisa curiosa que parece até meio difícil de acreditar que isso vai funcionar, porque exige uma tecnologia absurda, né? Nem em vários países ultramodernos não tem algo parecido. E eu acho que há uns 2 anos eu estava numa palestra com o pessoal da Receita e eu fiz essa pergunta. Falei, gente, vocês acham efetivamente factível que o Brasil vai ser capaz de implementar esse sistema? E a resposta deles foi, o Brasil é o país do Pix. Você acha que a gente não vai ser capaz de fazer isso? Fato é que o Brasil é muito avançado em transações financeiras, receita, então vamos ver o que vai acontecer. Ano que vem, nesse ano teste, a partir de 2027 que vem a implementação de verdade. Esse é o super inteligente. O inteligente parece um pouquinho mais factível, tem um prazo de apuração de até 3 dias. Então, em 3 dias vai ser determinado quanto você tem de crédito para que o recolhimento seja feito aí considerando o que é devido e o que é o crédito. E o modelo simplificado é um modelo, na verdade, que você imputa as informações, então ele não tem esse jogo automático de recolhimento, e sim uma apuração não automatizada, que efetivamente você faz as informações, e parece que deveria funcionar mais para as operações B2C. Então, ainda é um pouco embrionário, a tecnologia não está 100% pronta, a gente está todo mundo esperando as regulamentações, mas acho que o que a gente tem que sair na cabeça em relação ao split payment é justamente esse recolhimento automático, e aí para a empresa, né, a preocupação é fluxo de caixa. Agora que eu não passo a lidar mais com esse tributo, que eventualmente eu girava para fazer outras coisas, o que isso muda na minha apuração? E, obviamente, o que eu tenho que fazer? O split payment vai ser implementado, o que eu tenho que fazer? Acho que o que está todo mundo fazendo nas empresas é como que a tecnologia que eu tenho atualmente vai ser conectada com a tecnologia do split payment. Então, contratar as empresas corretas que têm feito esse tipo de adequação para quando o sistema efetivamente estiver pronto, a gente ser capaz de fazer os plugs, né, digamos assim. Ups, perdão. Aqui, pessoal, a gente colocou um resumo de tudo que o Vini falou. Como eu mencionei, esse material vai ficar com vocês, mas tem exatamente assim, a aplicabilidade e as particularidades de cada um desses modelos que o Vinícius falou, só lembrando que o Split não vai começar já agora, ano que vem, a expectativa é que ele comece em 27. Vou responder algumas perguntas aqui, só para a gente não perder um pouquinho a linha, porque agora eu vou falar da parte de contencioso, tá? A primeira delas, acaba a substituição do ICMS. Graças a Deus, sim, tá? Acho que essa é uma das primeiras grandes vantagens da reforma tributária. Ao mesmo tempo em que a gente deixa de ter 27 regulamentações, a gente deixa de ter tratamentos individualizados de antecipação e de substituição tributária, seja na entrada, seja na saída dos produtos. Inclusive, alguns de vocês já devem ter notado, nos últimos meses, vários estados começaram a reduzir a listagem de produtos sujeitos ao ST, o que tem gerado uma baita de uma confusão, porque as empresas estão tendo que, de um mês para o outro, arrumar todo o sistema, todos os layouts, mas em conversas com os postos fiscais, o que a gente recebe de informação é justamente assim, nós estamos começando a nos preparar para a virada da reforma. Vai demorar para o ICMS, como eu mencionei, até 2032, mas não vai mais ter substituição tributária. Então, os estados já estão começando a se programar para resolver isso, e isso vai facilitar bastante. E por que não vai ter mais substituição tributária? Primeiro, porque o objetivo da reforma tributária é simplificar, e a substituição tributária é o oposto disso. E segundo, porque a tributação na reforma, ela desloca para o destino. Tá? A partir do momento que você desloca para o destino, não faz mais sentido você ter uma substituição tributária que considera a origem do produto. Tá?
Outro ponto é que explicar um pouco sobre a reforma tributária que se enquadra no Simples Nacional. Isso acho que a gente falou um pouquinho, você vai ter basicamente duas opções, você vai poder seguir na sua vida como ela está hoje, com potencial problema competitivo se você operar em operações mais B2B, empresas com empresas, porque talvez os seus fornecedores prefiram transacionar com empresas que estão migrando para o sistema da reforma para ter mais crédito. Mas se você for uma empresa que se relaciona mais com venda direta ao consumidor final, que é o que a gente chama de B2C, a expectativa é que seja esperado que você siga e nada mude na sua vida, tá? Porque você vai ter a opção de migrar ou não para esse modelo híbrido, tá? O IPI que já foi pago na entrada de uma importação e que me creditei para bater do valor da venda. Com o fim do IPI desse produto, como fica o crédito? O crédito do IPI, ele não é perdido, tá? A única diferença é que você não vai ter PI mais IPI para apurar no seu saldo, no seu livro, né? Na sua apuração corrente. Você vai ter, então, que ou ressarcir em dinheiro, se você tiver dentro das hipóteses do ressarcimento. Me parece que se a gente estiver falando aqui de matéria-prima, é hipótese de ressarcimento em dinheiro. Ou você pode compensar via perder-compra, procedimento normal, com outros tributos federais que não deixam de existir, como Imposto de Renda, SL, IOF, entre outros. Tá? Associações sem fins lucrativos. Esse é um ponto que está gerando bastante polêmica, porque não está suficientemente claro, em especial porque agora a reforma tributária ela traz uma previsão de você tributar operações que não têm caráter oneroso. Tá? A gente aqui no escritório entende que uma operação que não tem caráter oneroso, ela só pode ser tributada pelo BS ou CBS se for uma operação relacionada entre grupos. Tá? E aí sim faria sentido você atribuir um valor de mercado. Mas todos os fins, a ideia da reforma não é passar a tributar receitas que hoje são isentas. Mas muito provavelmente nós teremos algum tipo de adaptação, porque a CBS, ela não é uma contribuição, ela sempre esteve fora, mas os tributos, né, o IBS, ICMS, ISS, a expectativa é que disso nada mude, o que vai mudar sim é documento fiscal. Acho que eram essas as perguntas. Você falou da associação, Mari, essa da Gislaine? Foi o que eu acabei de falar, mas você Ah, pode complementar, se você quiser. não, eu não tinha prestado atenção nessa. A do Considerando Eduardo. que não recebi uma fatura no meu cliente, o imposto não é mais devido? Não. E até isso que o problema de você não receber uma fatura do seu cliente é que, primeiro, você vai ter que fazer um pagamento. Para você fazer um pagamento, você precisa receber a fatura do seu cliente, senão, do contrário, você não vai pagar. Então, ele não tem muito motivo para não te emitir essa fatura. Mas o principal problema de você não emitir, do seu cliente não emitir essa fatura, é a impossibilidade de você acreditar essa despesa. Então, isso tem que ser muito amarrado creditalmente, Isso. desculpa, comercialmente. E aí, Eduardo, tem um ponto importante que, assim, o fato gerador é o fornecimento do serviço ou do produto. O pagamento, ele pode ser eventualmente antecipado em determinadas situações. Em regra, o que eles querem é que você não faça pagamento nenhum sem a respectiva nota ou fatura. Tem uma pena específica na legislação no PLP agora, que é operações descobertas, que eles chamam. Então, se você contratar, fizer qualquer operação e não tiver a respectiva fatura do seu cliente, teoricamente, não é para acontecer. E aí eles criaram essa mecânica que tem esse incentivo, que é, eu também não vou querer fazer nenhuma transação sem fatura, porque eu quero me acreditar, como a Mari colocou. Então, assim, teoricamente, aquela situação de com nota ou sem nota, é o que eles não querem que aconteça de jeito nenhum. Então, em princípio, os pagamentos só vão acontecer com o respectivo correspondente documento, tá? Isso é um ponto que exatamente, isso é um ponto que, assim, adiantamento de fornecedor é algo que tende a, se não morrer, mas ser minimizado, tá? Porque vai ser bastante complicado você fazer o casamento do adiantamento versus o creditamento. Isso é um ponto que vai afetar muito também os incentivos comerciais, as bonificações, que a gente chama. Quando uma bonificação ela é incondicional, não tem grande discussão, você como vendedor do produto para um varejista, para um atacadista, você abate isso da nota, isso não muda no documento fiscal da reforma tributária. Quando o seu desconto é condicional, você não consegue destacar isso em nota. Então, a gente sabe que muitas dessas empresas, relações indústria, atacado, varejo, não tem emissão de nota. Não tem, inclusive, tributação da receita bonificada por parte de quem recebe essa receita. E, por outro lado, quem envia a bonificação, seja ela em dinheiro, seja ela em mercadoria, ela dificilmente consegue creditar. A reforma tende a acabar com isso, pelo menos o objetivo da reforma acabar com isso, seja
por dois motivos. Você vai ter duas opções aqui na parte dos incentivos comerciais. Ou você vai ter que alterar os seus contratos, alterar os seus fluxos financeiros para que os seus descontos hoje incondicionais se tornem, desculpa, hoje condicionais se tornem condicionais. Então, quem recebe não precisa tributar, que isso abate, isso é um redutor de tributação de quem concede o incentivo, então, por exemplo, uma indústria. Ou, em isso não sendo possível, isso veste-se de uma operação tributada por IBS e CBS na ponta de quem recebe, que gera crédito para fingir neutralizar essa carga tributária. Sempre lembrando que a partir do momento em que nós tivermos o split implementado, não vai ter muita opção de tributar ou não essa receita. Essa receita ela vai ser tributada, porque ela vai ser tributada pelos meios de pagamento. Tá? Voltando aqui para a apresentação, depois a gente volta para as perguntas. Um ponto que também tem gerado bastante pergunta é a parte da fiscalização descontencioso, porque hoje é muito claro, ICMS é estadual, ISS é municipal, PIS/COFINS, IPI é federal, a gente sabe quais os tribunais administrativos que a gente tem que litigar, quais são os tribunais judiciais, e isso ainda não está suficientemente claro, mas nós temos alguns dispositivos da lei complementar que nos dão parâmetros, e nós temos hoje um PLP que fala especificamente disso, que é o PLP 108, que tudo indica vai ser aprovado no modelo que está projetado aqui, tá? Então, ainda vai existir uma independência de fiscalização, então, assim, fiscalização estadual, municipal, distrito federal vai ser separada da federal, então, CBS e IBS separados, com a possibilidade de troca de informações, uma possibilidade que já existe hoje, mas que na nossa expectativa é que isso aumente. Tá? O que também aumentou? As penalidades. Se a gente olhar o PLP 108, ele traz mais de 30 penalidades de descumprimento de obrigações acessórias. Algo que, assim, quando a gente olha para a esfera estadual, é extremamente comum. Mas quando a gente olha para o PIS e COFINS, não é. A gente tem aquelas penalidades clássicas de 75%, 100%, 150% e algumas maiores em casos extremos. Essas outras várias penalidades, elas, em tese, vão se aplicar também para a CBS. Tá? Mas fiscalizações separadas e tribunais administrativos e tribunais judiciais separados também. Então, o CARF, ele não deixa de existir. O CARF ele vai continuar lidando com questões relacionadas à CBS. Por outro lado, ao que tudo indica, o CARF não vai lidar com questões relacionadas à IBS, até porque todos os tribunais administrativos estaduais e municipais eles iam deixar de existir, as pessoas iam perder o emprego. A expectativa é que essa competência se mantenha, mas haja uma uniformidade de procedimento. Então, por exemplo, hoje quem litiga nos estados sabe que sei lá, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, tem 3 instâncias de contencioso administrativo. Quem está, por exemplo, no Pará, em Tocantins, tem 2. Então, a ideia é que haja uma uniformidade, que os prazos sejam padronizados, inclusive em dias úteis, o que tende, assim, não a facilitar na parte do contencioso, mas na parte da organização. É mais fácil você aprender um regramento do que aprender milhares deles. E na parte do contencioso judicial também. Tá? Não vai, a Justiça Federal continua existindo para julgar casos CBS, Justiça Fazenda Pública, Municipal e Estadual segue existindo para julgar matérias contenciosas da IBS. Tá? E aí, aqui, por fim, um slide só de conclusões, onde a gente deixa bem claro que a gente está falando aqui de uma base de cálculo mais ampla, operações onerosas ou não onerosas, em que a gente tem agora o cálculo por fora, então o IBS e CBS não entram na própria base, assim como os descontos incondicionais, seguros, entre outras coisas. As alíquotas, elas ainda não estão estabelecidas, mas a gente está na expectativa de que vai ser uma média de 28%. O momento da tributação, ele vai ser no fornecimento ou no pagamento, que acontecer primeiro. A partir do momento em que o split for implementado, vai ser o split. Tá? A não sei que seja uma situação muito split, caiu o programa, coisa assim. Por isso que vai ser muito difícil de fugir desse recolhimento. Então, acho que é algo que todo mundo tem que ter bastante em mente. O local da operação, da onde a gente tributa, mudou por completo. Hoje a gente vive num sistema onde a tributação ela é guiada pelo estado de origem, ela vai virar para o estado de destino. Isso gera uma série de impactos, não só para onde você vai recolher, mas para fins de logística da sua operação, de concessão de incentivos fiscais, entre outras coisas. O crédito, como a gente mencionou, ele é amplo, são feitas algumas hipóteses, como folha de salário, empresas que estão no Simples, e que então limita o valor do crédito. Um ponto importante, que eu não sei se eu cheguei a mencionar, você não compensa a CBS com o IBS, tá? Esses tributos eles seguem separados, até pela forma de arrecadação, um vai para a União, outro vai para os estados e municípios, e os créditos acumulados no final desse período de transição, eles não são perdidos.
um procedimento burocrático específico para cada um tipo de tributo, mas a expectativa é que isso não seja perdido, que você consiga ou compensar com CBS, IBS e demais tributos federais, ou eventualmente ressarcir isso de uma forma corrigida, só que infelizmente bastante morosa. Acho que eram essas as nossas considerações. Não sei se temos mais perguntas. Acho que não, né? Acho que a gente respondeu tudo. Acho que tem essa pergunta do Eduardo. Sim, Eduardo. Se houve o fornecimento, o tributo é devido, mesmo no cenário de inadimplência que você está colocando. Existe um conceito que eu não sei se a gente mencionou aqui, que é o conceito do autorrecolhimento. Você mencionou isso? Não. É uma situação que não é para ser a regra, tá? Mas que existe essa prerrogativa, que é muito uma situação em que eu não quero ser punido pelo fato do meu fornecedor desaparecer ou decidir ser inadimplente. Já que eu estou, de certa forma, vinculado ao pagamento que ele vai fazer, à emissão da nota fiscal que ele vai fazer, para que eu possa tomar o crédito, a legislação traz a hipótese do autorrecolhimento, que é, eu paguei, eu tive essa despesa, eu quero creditar essa despesa, mas eu não estou conseguindo creditar essa despesa porque o meu fornecedor não emitiu a nota, desapareceu, enfim. Existe a possibilidade de eu, adquirente, fazer o recolhimento de um IBS-CBS que não é meu, mas creditar para que eu, com isso, eu credite já aquela despesa que eu já poderia normalmente creditar se a cadeia tivesse sido devidamente tributada e os documentos tivessem sido devidamente emitidos. Então, existe essa prerrogativa, ela ainda está pendente de regulamentação, mas a ideia é justamente que uma empresa que faça tudo certinho, ou tenha pago, mas não tenha recebido uma nota fiscal, não seja prejudicada em razão disso. Boa. Pessoal, a gente está a 1 minuto do horário. Eu tenho certeza que tem várias outras dúvidas, mas acho que vocês têm os nossos contatos também aqui no final da apresentação. Fiquem à vontade para mandar qualquer e-mail, sem compromisso nenhum, que eu sei que várias dessas dúvidas a gente já endereçou. Óbvio que várias são mais complexas e demandam um estudo maior, mas o que a gente conseguir ajudar de bate-pronto também, fiquem à vontade, tá bom? Muito obrigada. Bom, Vinícius, Mariana, muito obrigada aí pela participação de vocês. Agradeço também a todos que estiveram presentes aqui conosco. Vocês vão disponibilizar a apresentação para a gente, né? Vamos sim. A gente te Tá. envia, Daniela, depois, assim, na sequência, e aí tem nossos contatos, telefone, e-mail. Pessoal, fiquem à vontade para entrar em contato diretamente também. Todos que assistiram aqui vão receber todo o material também de divulgação. E, mais uma vez, agradeço a presença de todos. Valeu, Uma pessoal. ótima Obrigada tarde pelo para Obrigado. convite. vocês. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau.